Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu vou entrevistar uma mulher que eu já me conectei com ela aqui antes de conhecê-la. Ela vive uma deliciosa interseção entre ciência, fé e alta performance emocional. Ela é cristã, casada, mãe, apaixonada pela mente humana e por tudo aquilo que desperta transformação verdadeira. Ela é formada em administração de empresas e políticas públicas, com pós-graduação em neurociência, comportamento humano, comunicação não violenta e neuropsicologia. É terapeuta de alta performance mental, criadora do método ID e sócia-diretora de programas de saúde de alta performance da Plenicorp. Seja muito bem-vinda, minha xará, Marina Dantas! Que maravilha, Marina! Uma honra te ter aqui no nosso podcast. Que muito bom. obrigada pela presença. Igualmente, que nome lindo você tem! Você também é incrível, né? Gente, Eu amo meu nome. Eu também, eu falo pra minha mãe assim... Obrigada, mãe. Não, você frustrou meus planos, porque como é que eu vou botar o nome de uma filha minha agora? Porque o nome mais lindo do mundo ela me deu, eu não posso colocar Marina. Eu também acho lindo e maravilhoso. Marina, minha primeira pergunta a galera já sabe, já conhece, que pra gente te conhecer, saber quem é a Marina Dantas, por trás de todos esses títulos que eu mencionei aqui. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória, quem é você, como tudo começou. Você sempre teve essa pegada de querer entender o próximo, desde pequenininha, de querer entender a mente humana. Me conta a tua jornada. Certo. Marina, é engraçado, porque toda vez que alguém fala assim, me conta quem você é por trás de todos esses diplomas, títulos e por aí vai. Hoje eu já tenho facilidade de falar isso, mas por muito tempo eu não tinha. Porque muita gente tem dificuldade. Justamente por quê? Porque eu não sabia quem eu era, né? Mas eu sou filha de nordestinos. O meu pai ficou com a minha mãe por pouquíssimo tempo. Com 2 anos de idade, eles terminaram o relacionamento deles. E eu fui criada numa família humilde, com certa dificuldade financeira, restrição financeira. Minha mãe me criou sozinha, né? O meu pai foi viver a vida dele com as escolhas dele. E minha mãe me criou sozinha, então eu fui criada num ambiente de força feminina, né? Era eu e a minha mãe, e eu via aquilo ali, foi essa minha referência de mulher. O nome Marina Dantas, como eu estava falando para você mais cedo... Curiosa. O Dantas, ele é do meu pai. Eu nasci em 1988 e naquela época dizia-se, e aí foi o que foi falado para mim, mas dizia-se que o filho tinha que ter somente o último sobrenome do pai. E aí o nome da minha mãe é Maria do Rosário da Silva e o nome do meu pai é Adail Dantas de Souza. Então o meu nome ficou Marina Silva de Souza. E eu cresci muito chateada com isso, porque a minha irmã, por parte de pai, tem o Dantas, porque ela é 7, 8 anos mais nova que eu, e ela teve o Dantas. E eu sempre cresci, hoje eu entendo por que eu queria tanto ter esse nome, porque eu queria pertencer, eu não me sentia pertencente. E eu não entendia o que acontecia, por que eu não tinha minha mãe. Não, é porque na época eu não podia, E aí agora eu cresci, quando eu cresci, tomei conta da minha vida e fiz em 2023 a transição de carreira, que eu também vou falar para você, eu falei, quer saber? Eu vou atrás do meu sobrenome. Eu quero esse nome para mim, é com ele que eu vou trabalhar. Eu não sou Marina Silva de Souza, eu sou Marina Dantas. Por quê? Minha criança estava o tempo inteiro gritando por esse Dantas. E isso mudou tanta coisa na minha vida. Então eu sou Marina Silva... Olha aqui. Eu sou Marina Silva Dantas de Souza hoje. Eu só coloquei o Dantas, porque para mim... Não tirou o Silva Não tirei. Para mim foi como se eu tivesse, de fato, me tornado filha do meu pai, com esse nome. Olha que loucura. Olha como a infância da gente transforma a vida da gente. Então, hoje me apresento com muito orgulho, dizendo que sou Marina Dantas, e trago esse nome para o meu posicionamento profissional. Por quê? Porque lá atrás ele não me foi... eu não pude tê-lo como eu gostaria, e isso trouxe consequências para minha vida.
Mas sou filha de nordestinos. Hoje sou mãe do Vitor, tem 8 anos, meu príncipe, meu acaso, meu susto, que foi uma bênção na minha vida. Estou casada há 10 anos com um homem maravilhoso. Temos uma história incrível, de muita superação, de muito crescimento. E sou uma mulher que é uma mulher que descobriu o propósito de vida através das minhas dores. Então, vivi processos de rejeição e abandono por parte do meu pai, processos de traição e injustiça por parte de algumas pessoas da família. Hoje eu entendo tudo, né? Eu sempre falo, nesse contexto não existe certo nem errado, existem fatos. E tudo isso me trouxe até aqui. Estar nesse ambiente, né, estar em palcos palestrando como eu faço, cuidar de pessoas, dar aulas, tudo isso já estava escrito em mim e é isso que eu sou, de fato. Mas eu não acessei isso por muito tempo, por conta das coisas que foram acontecendo na minha vida. Então, sou uma mulher, de fato, apaixonada pela mente humana e entendo que todo mundo tem um pouquinho disso. Todo mundo vai ter em algum nível da vida isso. Amo conversar. Então, se você falar assim, Marina, a gente vai sair para tomar um café por 4 horas, tem que botar um despertador, porque senão a gente vai, ó. Adorei. E a gente vai, e a gente vai. As pessoas que me conhecem sabem. Eu sou terapeuta e se eu não colocar um despertador, A consulta vai. a sessão vai, porque eu deixo o paciente falando e a gente vai trocando e vai, e o negócio vai, né? E sou uma mulher que gosto de aprender, mas também amo ensinar. Amo ensinar, me faço muito feliz, assim, quando eu consigo ensinar meu filho, quando eu tenho trocas com meu esposo, né, que a gente vai aprendendo um com o outro, quando eu tenho uma aula para dar e vejo as pessoas absorvendo isso, porque foi através do conhecimento que tudo se transformou na minha vida. Então é lindo, todas as vezes que eu sou convidada para essas coisas, eu sempre olho para a menina lá atrás que ficava na escola. Sabe quando a gente ia apresentar trabalho lá na frente? Não sei se é dessa época. Eu era Eu sou do menina, mesmo ano que você. eu era a menina que colocava a cartolina aqui, ó. E ficava assim, eu não queria que ninguém me visse. Não queria que ninguém me visse, eu só queria Me terminar com tudo esconder. aquilo, né? Então, hoje sou uma pessoa diferente, mas sou quem fui feita para ser. Então, amo comida. Marina, você falar assim, Marina, vamos lá em casa, mas só tem arroz, um ovinho e um tomate. Você pode ter certeza que se tiver bem feito, eu vou comer e vou repetir. Porque eu amo a experiência da pessoa dedicar o tempo dela para fazer um alimento para me nutrir, para me alimentar. Então, eu adoro comer, adoro sair para cafés com as amigas, com as pessoas, adoro sentar, adoro fazer podcast, adoro a vida que eu construí, a vida que eu tenho construído hoje, é o que faz de mim uma mulher feliz. Então, cheia de histórias, cheia de conhecimento, buscando cada vez mais. E sou uma mulher que ama pessoas. Tem dia que a gente tá assim, ai, eu só quero ficar Sozinha. quietinha. Só ficar sozinha. Mas sou uma mulher de fato apaixonada pela mente humana e, por consequência, por pessoas, né? Que linda a sua história. Amei, amei de Obrigada. verdade. Assim, até me arrepiei, te mostrei aqui. Quero começar já chutando a porta, porque você Vamos. falou de uma coisa tão importante que eu queria que você, com todo o seu conhecimento, discorresse sobre, que é essa questão do que acontece na nossa infância. E que muitas vezes o que a gente vive hoje, no presente, na nossa vida adulta, tem toda uma história da nossa vida, do que a gente passou, do que a gente viveu. Sim. E muitas vezes é inconsciente, né? O Uhum. que a gente faz, as atitudes que a gente tem, a forma como a gente tá totalmente ligada ao que a gente viveu lá atrás, né? Sim, Você é a gente falou aqui antes, mas a Marina falou, eu sou um case da minha própria vida, assim, do que eu sim. faço, né? Então, eu queria que você discorresse sobre como que a gente consegue acessar
essas dores ou essas mágoas, ou talvez até coisas boas que aconteceram na nossa infância e que estão refletindo na nossa vida atual e Uhum. que é inconsciente, que a Sim, gente não sabe que tem a ver, que a gente não sabe que aquilo que aconteceu tá mexendo com a gente agora e por muitas vezes a gente nem sabe como sim, resolver, porque a gente nem tem conhecimento que é sobre aquilo, né? exato. A ciência já comprovou, e assim, na verdade, ela já explica o fato, o porquê que essas coisas acontecem. Então, fazendo estudos de neurociência, você percebe que nós somos 90% do nosso subconsciente. Ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escolho, aquilo que eu percebo ao meu redor, isso é 10% de quem eu sou. 90% tá lá embaixo, na camada profunda. Quando eu vou dar algumas aulas, eu tenho uma palestra que eu coloco um desenho de uma árvore, gosto muito de colocar isso, e em cima, parte consciente, no meio, subconsciente e E a raiz raiz. profunda e inconsciente. Porque nós somos os três, mas o subconsciente e o inconsciente é os 90%. Ou seja, eu passo a vida reagindo, escolhendo e decidindo pelo meu subconsciente, não pelo consciente. Se você perguntar para uma pessoa que fuma, por que que você fuma? Ela vai dizer assim: ah, porque eu sou ansioso. Ah, é porque eu comecei muito cedo e não consegui largar. Ah, é porque eu quero. Ah, sabe que eu nem sei. Só não consigo largar. Porque no consciente da pessoa, ela sabe que faz mal, que pode matar, que tá acabando com a vida dela e das pessoas ao redor. O consciente dela sabe, mas a razão do vício tá no subconsciente. Então, como ela não acessa, como ela não percebe, como ela não entende, ela não consegue mudar o comportamento. Dentro dos processos que eu trabalho para olhar a raiz, porque é justamente isso. Como que as crianças aprendem? As crianças aprendem vendo, ouvindo e sentindo. Você, eu, todos nós. Se você saiu de um útero, você aprende dessa forma. E aí aquilo vai construindo os padrões, as crenças, as verdades, as referências daquela pessoa. Então, se quando eu estava na minha infância, eu exigia, pela minha maturidade cerebral, segurança, amor, e aí exigia necessidade, né? Porque dependendo da faixa de idade, você exige porque, Total. né? E eu vivi experiências que me geraram dor, sofrimento, punição, eu vinculo a minha necessidade à dor, à punição. E aí, quando eu cresço, eu olho para aquilo e digo: eita, dor, punição, abandono. Um exemplo simples. Eu tenho sempre autorização dos meus pacientes de trazer os exemplos de casos sem citar nomes. Uhum. Eu tenho uma paciente que ela viveu muitos, muitos problemas na família dela. Mas o que ela mais via era traição do pai com a mãe. Tá. Então ela cresceu num ambiente de traição, um ambiente em que a mãe vivia dentro de casa, fazia tudo, e o pai chegava muito tarde, eles brigavam e ela foi crescendo e certa idade ela começou a ouvir, Entender. perceber, entender. Então ela vinculou casamento a quê? Traição. Traição. No consciente dela, ela queria casar. Ela é uma adulta, ela chegou e falou: Marina, eu quero um casamento, eu quero ser feliz, mas eu só me envolvo com um homem que me trai. Por quê? Porque no subconsciente dela a referência é relacionamento, é traição. Então, inconscientemente, ela ia buscar fora, materializava na realidade dela, o padrão que ela aprendeu como referência. E aí existem todos os tipos de casos. Outro caso são pessoas que, por exemplo, fazem muito pelos outros. Já viu aquela pessoa que ela se desdobra para ajudar tudo e todo mundo, Menos a ela. menos a ela. Por quê? Porque numa época da vida em que ela precisava de acolhimento, de cuidado. Isso são geralmente pessoas que, quando criança, tiveram que se virar muito cedo. Ela, com 7, 8 anos, se eu não me engano, ela tinha que ficar sozinha em casa com os dois irmãos mais novos, enquanto a mãe e o pai saíam para trabalhar. Então, ela foi muito demandada de responsabilidade, de cuidado, de serviço.
E isso gerou nela esse excesso de servir. Ela nunca pôde olhar para as necessidades dela. Quando ela tinha 7 anos, no segundo setênio que a gente chama, a criança está criando perspectiva externa com base em quem ela percebeu que é. Aí o que ela fez? A realidade dela colocou assim: você precisa excluir, calar isso daqui e viver o que está aqui. Então ela cresceu com isso, dando tudo para todo mundo, servindo tudo para todo mundo e ela sem cuidado nenhum, arrancando como eu costumo dizer, arrancando os próprios pedaços. Então, não existe certo nem errado, existem fatos. Eu sempre falo para os pacientes, gente, pelo amor de Deus, não ache que eu estou culpando sua mãe e seu pai. Não é sobre isso. Porque o meu pai me abandonou. A minha mãe instalou milhares de crenças negativas sobre dinheiro na minha vida. Eu cheguei a ter dívidas que eu nunca imaginei que eu ia ter. Por quê? Pelas coisas que eu ouvia, que foram ali no terreno do subconsciente sendo semeadas. E quando nós somos criança, a gente não tem maturidade para entender que aquilo não é real, que aquilo não é ideal, que aquilo não é correto. Então a gente absorve, instala, e aí na nossa vida adulta a gente faz o quê? A gente repete. Por isso que muitas pessoas vão vivendo repetição de ciclos, né? Você vê, tem mulheres que se você perceber um caso de uma mulher que ela traz a narrativa de eu só me envolvo com homem que me trai, eu só me envolvo com homem que me trai e me dá um pé na bunda. Pode procurar que na história de vida dela tem abandono, tem rejeição. E o abandono, ele não é só assim, peguei minhas malas, fui embora. O pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Não é isso. Porque tem o abandono emocional. Aquele pai que trabalha muito, 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 não tem tempo para nada, ele tá só trabalhando. Negligência Outro dia eu emocional. vi um cara falando assim, eu sou órfã de pai vivo. Eu sou órfã de pai vivo. Que louco, né? Meu pai mora pertinho da minha casa. A última vez que eu vi meu pai foi esse ano e havia 4 anos que nós não nos encontrávamos. Eu sou órfã de pai vivo. Então a gente realmente entra nesse contexto e olha que traz tudo isso e ainda traz a questão da falta de perdão, né? Porque ninguém é ensinado a perdoar dor. Ninguém fala, perdoar é isso, isso e isso. Não, então... Mas essa questão do perdão, eu acredito que as pessoas, elas não entendem de fato o conceito de não perdoar, entendem. né? Porque o perdoar, me corrija se eu estiver errada, mas na minha cabeça, o perdoar não significa que eu sou a favor da atitude daquela pessoa, Exatamente, não. né? Você tá O certo. perdoar acaba sendo mais para mim do que propriamente é uma forma de libertação minha e até de dar liberdade para o outro também poder Sim. viver, do que propriamente ser a favor. Não é sobre você. Tipo assim, vou fazer um caso genérico. Vamos supor que a pessoa sofreu um abuso pelo pai. Uhum. E aí a história de vida é muito difícil, conturbada. E na vida adulta, as pessoas falam, cara, você tem que perdoar seu pai. Você tem que perdoar seu pai. Só que na cabeça dela, o perdão significa que ela é condizente com a atitude. E não é isso. Não é isso. Não é, você tá certíssima. Como eu tenho que lidar muito com isso dentro dos casos, o perdão é uma das etapas do método, porque a gente sempre tem o que perdoar, seja nós mesmas ou seja uma outra pessoa. Perfeito. E eu sempre pego as pessoas nesse contexto. Ai, mas como é que eu vou ficar aceitando? Como é que eu vou... Não é sobre isso. O perdão, ele é, como você disse, uma liberação que você dá para você mesma, para você seguir sua vida. Exato. Como? Digamos que alguém deu um tapa na minha cara. Isso vai me doer, vai me magoar. Toda vez que eu olhar para essa pessoa, eu vou lembrar disso. Porque o perdão... Esquecer é Alzheimer, né? Se você começou a esquecer das coisas, é Alzheimer. Então, perdoar é esquecer. Não, esquecer, você tá doente. Precisa de tratamento. Vitamina baixa. Tá tendo todo um BO aí acontecendo. De memória. O perdão é você olhar para o fato
para a pessoa, porque o fato não muda, aconteceu. A pessoa, ainda que ela morra, você vai ter ela na sua lembrança de um jeito ou de outro. Perfeito. O perdão é você olhar para aquele contexto, para os envolvidos, e aquilo não doer mais dentro de você. Por quê? Porque o fato não muda. As coisas aconteceram. Mas quando você é capaz de olhar e falar assim, não dói mais, o perdão aconteceu. E você não é obrigado a conviver, você não é obrigado a dizer assim, não, hoje eu concordo com o que você fez porque eu te perdoei. Não é sobre isso. É sobre você olhar para o fato e ele não te doer mais. Então, o perdão, ele é para você, primeiramente, é igual você falou assim. Primeiro, e isso é difícil porque a gente não faz muito isso com a difícil. gente. É muito difícil. Se eu não faço comigo, como é que eu vou fazer com outra pessoa? Então, eu preciso treinar o perdão para mim. E é um lugar muito difícil, olhar para os meus erros, para as coisas que eu fiz de errado, ainda que eu tenha feito de errado com o outro, e falar assim, não, Marina, tá tudo bem, você aprendeu, passou, não dói mais. Isso é um processo. Mas o perdão, ele não tem uma obrigatoriedade de aceitação de forma nenhuma de convívio. Eu recebi um paciente, uma mulher, que ela falou assim, eu não sei mais o que fazer, porque a minha família fica achando que eu tenho que conviver com eles depois de tudo que eles fizeram comigo. Eu falei, então, não tem. Você perdoou? Ela, eu perdoei, mas é uma narrativa que o tempo terá, porque você não aparece, porque você não vem, eu não quero mais. Eu não quero mais viver, conviver, eu não quero por quê? Porque eu mudei e eles não mudaram. Então, o ambiente é tóxico, as pessoas são tóxicas, eu não quero mais isso para mim, mas eu perdoei. Falei, então, se você perdoou, siga a sua vida. Você não precisa conviver. E a falta desse entendimento sobre o que de fato é o perdão é o que faz as pessoas ficarem rodando ali no problema. Hoje eu olho para o meu pai diante de todas as dores que eu vivi. Eu tô com 37, eu perdoei meu pai com 32. Eu verdadeiramente perdoei meu pai com 32, porque até os 32, 33 anos de idade, dava Dia dos Pais, ele me mandava uma mensagem, ou ele me ligava, eu falava, tá bom, pai, eu te amo. E eu caía no chão, em posição fetal, chorando. Por quê? Porque tava doendo ainda. Aí as pessoas falam, mas você não perdoou seu pai? Eu perdoei. Não perdoou. Então eu precisei sair do meu lugar de vítima, porque eu era vítima no contexto, e me colocar no lugar de coadjuvante do contexto. Porque sim, eu fui colocada numa situação, mas eu precisei entender que do jeito que ele fez comigo, o pai dele fez com ele, que o vô dele fez com ele, e aí a gente vai caminhando para trás, a gente vai chegar em Adão e Eva. Não é? Por isso que eu falo, não é sobre certos ou errados. É sobre fatos. Então você precisa pegar os fatos que aconteceram na nossa vida e falar, ok, para onde que eu vou com isso aqui agora? Porque nenhuma das nossas reações, nenhuma das nossas atitudes, nenhuma das nossas escolhas é por acaso ela só. Não é só isso, né? E quando a gente entra nesse lugar de falar assim, tá, por que que eu tô sendo ríspida? Eu era, Marina, glória a Deus pela vida do meu marido. Uma porta. Porque eu era, assim, eu era muito masculina. Minha energia masculina lá em cima. Ou seja, por quê? Eu vi minha mãe a vida inteira construir casa sozinha, lutar sozinha, criar 2 filhos sozinha, acordar de madrugada, não sei o que, não sei o que, minha referência. Aí eu saí de casa com 17 anos, porque o casamento dela com o marido dela não estava dando certo. Eu falei, não vou ficar aqui assistindo esse negócio, não. Quero ir embora daqui. Arrumei um aluguel, eu trabalhava na época, ganhava R$ 368. Meu Deus, a inconsequência do jovem é um negócio perigoso. Arrumei um aluguel com uma amiga do trabalho, dividimos lá, só tinha dinheiro para o aluguel e para fazer as compras do mês, tinha dinheiro para mais nada. Chamei um caminhão, botei minha cama, minha televisão, que eu tinha uma televisãozinha de 14 polegadas que ela me deu de 15 anos e falei, fique com seu marido que eu tô indo embora. Ela não me ensinou a ser forte. Eu tava fazendo o que ela me ensinou. E fui viver a minha vida. Só que precisei ser forte lá fora. Fui forte. Aí continuei sendo forte. Em momento nenhum eu fui ensinada a ser uma mulher, a ser uma princesa. Ah, peça ajuda. Não fui. Aí, aos 28 anos de idade, aos 26 anos de idade, encontrei meu marido. Um homem que foi criado para ser homem, um homem independente, um homem provedor,
Um homem maduro, ele é 10 anos mais velho que eu, um homem que já tinha vindo de um casamento de 10 anos, tinha 2 anos que tinha separado, tava tranquilo na vida. Aí eu chego. Homem com homem faz o quê, minha filha? É porrada. É briga. O tempo inteiro. Marina, eu gritava. Eu era ríspida. Eu não deixava que ele carregasse nada pra mim. Ele falava A, eu falava o resto do alfabeto, gritando. Por quê? Mulheres, escutem, pelo amor de Não Deus. sejam assim. Por favor, não façam isso. Hoje, a lata de azeitona não tá abrindo, amor. Por quê? Porque esse é o meu lugar. É ser fraca? Não, é ser mulher. Enquanto eu não me coloquei no meu lugar de mulher, enquanto eu não aprendi que eu estava sendo forte, replicando o modelo da minha mãe e que naquele contexto eu não precisava daquela força, porque veja, não é que a gente não precisa ser forte, é que existem situações em que eu preciso ser Perfeito. simplesmente quem eu sou, uma mulher. Ele até fala assim, Nossa Senhora, quando eu subo, como ele faz parte do Legendários, ele fala, quando eu subo a montanha, eu já vejo você calçando coturno. Porque quando ele não tá, eu carrego tudo. Não importa, meu filho, minha casa, meu trabalho, os negócios, a família dele, a minha família, ele não está, é comigo, pode vir. Mas se ele tá, eu tenho que ser a princesa dele. E a gente não se coloca nesse lugar. E aí a gente vai vivendo cansada. Por isso que a mulher, tô cansada. Esse homem não faz nada. A mulher não deixou eu fazer nada. Gente, isso que você tá falando é tão poderoso, Marina, é tão poderoso que eu queria que todas as mulheres tivessem acesso a essa informação, porque é, eu vejo que nesse mundo, às vezes, a gente vive sim num mundo machista, mas as mulheres também se colocam num lugar errado e não se permitem. Eu vou te dar um exemplo da minha casa. Eu sou mãe de 4 filhos, eu tenho 4 filhos. Ai, que bênção. O meu esposo é um gentleman, ele faz tudo pra mim, e é como o seu. Eu tô. Não consigo. As compras ele tira do carro, ele faz tudo. E aí. Só que uma vez ele chegou pra mim e falou assim: por muitas vezes eu fui essa mulher que você foi, e ele falava assim pra mim: ele me chama de loirinha. Ele, loirinha, homem é diferente de mulher. Exato. Isso é divino, é de Deus, é da natureza. Não adianta você querer que eu faça e que eu pense da mesma forma que você, Não tem porque eu como. não vou fazer, não consigo. Isso é. Não tem como. Só que se você me pedir, eu vou fazer com o maior prazer do mundo. Então me peça ajuda, Aí, o que que acontece? As pessoas falam: "Ah, mas você pede ajuda, o homem não tem que ajudar, o homem". Eu falo: "Então morra Exato. sobrecarregada", porque eu peço ajuda para tudo. Sim. Eu peço ajuda para eu tô, né: "Vida, você consegue me ajudar aqui, por favor?", Exato. porque ele não vai ter o pensamento de, É, entendeu? Então, assim, é, a gente precisa se colocar no nosso lugar é. e deixar o homem ter o Ser o que ele foi criado para ser. para E eu vou ser. trazer uma coisa muito preciosa para você. É, eu Esse contexto saudável, eu demorei 5 anos dos 10 do meu casamento. Então, durante 5 anos, eu fui tóxica, masculina, irritada, eu gritava, eu esperneava, eu batia a porta, eu xingava. E eu pegava o meu casamento com todo o potencial de ser o que ele é hoje, com todos os planos que Deus tinha escrito para nós dois, e estava jogando na lata do lixo. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade. E aí, eu espero do fundo do coração que as pessoas fiquem muito atentas com o que eu vou falar agora, porque isso vai trazer uma clareza muito grande do porquê que o homem é mais forte que a mulher. Porque eles são mais fortes que a gente, Marina. Fisicamente, sim. Quando Deus foi fazer o homem, ele fez o homem como? Ele pegou o barro, fez o boneco, parte física, né? Então ele foi lá e fez o boneco, parte física, barro, força, pá. Aí ele soprou nas narinas. Vida, homem. Quando ele foi fazer a mulher, ele não usou barro. Ele usou uma coisa sensível, costela. Ele não soprou nada na mulher. Por quê? Porque a consciência já estava feita. Então, para fazer o homem, ele fez primeiro a força, o barro, concreto, a forma.
e depois soprou a consciência. Para fazer a mulher, a consciência de Deus já existia dentro do homem. Então ele só pegou a parte sensível para criar, nós somos a coroa da criação e fez. Por isso que nós somos de fato mais inteligentes. A ciência já explica tudo isso. Mulher é mais inteligente, pensa mais rápido, consegue assimilar mais coisas, e de força física nós não temos a força que eles têm. Por isso que eles são muito mais fortes fisicamente que nós e foram criados para suportar isso, porque eles suportam muita força física, sim, apesar de nós mulheres termos o que todo mundo fala, né, a dor mais forte da vida, que é a do parto, e realmente é. Mas em todos os outros contextos, se você olhar, o homem ele tem mais força física que a gente, sim, naturalmente. E a nossa consciência, a nossa alma é muito mais refinada. Nós somos muito mais delicadas, sim. Por quê? Porque nós somos criadas para estar nesse lugar. Quer dizer que eu não posso trocar a lâmpada na minha casa? Não, só quer dizer que se existe na minha vida um contexto em que existe um homem, eu preciso deixar ele cumprir o propósito dele num casamento, num relacionamento. Entendeu? Então, Deus ele foi tão perfeito que ele deixou assim, ó, tá aí. Criei primeiro a força, soprei a vida, para criar vocês já existia vida, sensibilidade, inteligência. Por isso que a palavra de Deus fala, né, que a mulher sábia edifica o lar. E uma mulher sábia dentro de uma casa, ela transforma a família. Ela muda a família, a casa e as gerações posteriores. Eu falo isso, e graças a Deus o meu marido também agora assumiu esse discurso. Nós somos responsáveis por romper ciclos geracionais destrutivos na nossa história. Acabou em mim, Marina, divórcio, acabou em mim traição, acabou em mim problema de relacionamento, não vai mais para frente. Meu filho tá vendo um casamento saudável em que a gente senta, conversa, discute, precisa de momentos difíceis, mas ele não vê o pai dele trair a mãe dele. Ele não vê a mãe dele gritar igual uma doida. Ele viu por 5 anos e agora eu sei fazer o trabalho de reajustar tudo isso. É perfeito? Não é, mas é saudável. Caminha para onde tem que caminhar. E eu sempre falo, enquanto a gente estiver nessa guerra entre homem e mulher, o mundo está perdendo coisas tão importantes, porque a família é um projeto de Deus. Eu sou cristã, eu tive experiências com Deus depois de olhar para as minhas dores, porque foi aí que eu comecei a entender por que eu me endividava tanto, por que eu xingava, por que eu repeti muitos padrões de relacionamento em que eu era traída, me envolvia com homens casados. Eu repeti na minha vida tudo que foi construído. Não tinha para onde ir. E aí a gente chega numa certa idade da vida e as coisas começam, as perguntas começam a surgir, né? Aí você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E Deus, ele é tão carinhoso, Marina, que hoje eu olho para trás e eu falo assim, ele tava todo o tempo me alertando. Ele tava o tempo inteiro dizendo, filha, não vá. E eu ia. Minha filha, por aí não. Eu fico imaginando ele olhando para mim assim, eita, lá vai ela de novo. Deixa aí, daqui a pouco ela volta. Porque as coisas que acontecem na nossa vida são sinais de que eu tô no caminho certo ou eu tô no caminho errado. E enquanto a gente ficar nessa luta incessante para provar, eu passei até os meus 30 anos, 29, vai, tentando provar o meu valor através das amizades, através das coisas que eu fazia para as pessoas, através das coisas externas, buscando aprovação e validação, todas aquelas coisas que eu não tive na minha infância quando eu deveria ter, porque as nossas crianças, elas têm uma fase que elas precisam disso. Você já viu uma mãe, tipo assim, no shopping, aí tá lá o menino 2 anos, esperneando no chão, aí a mãe fala assim, deixa aí, porque tá me fazendo raiva. passando vergonha. Deixa aí, deixa ele fazer a birra dele, uma hora ele para. Uma criança de 2 anos tem capacidade de entender o que é uma birra? E eu vou dizer, com toda a autoridade, não tem. Estou fazendo uma especialização em desenvolvimento infantil e o cérebro, aos 2 anos, ele não tem capacidade cognitiva para dizer, eu vou provocar minha mãe. Não. Ele está implorando por segurança, conforto e abrigo.
Então, a nossa mente, durante nosso cérebro, né? Nossa consciência ao longo da nossa infância e pré-adolescência, tá vivendo só para sobreviver. É buscando sobrevivência o tempo todo. E se a gente não cria esse contexto para os nossos filhos, e obviamente sem criá-los dentro de uma bolha, porque o mundo não é isso, mas entendendo que no contexto emocional precisa existir uma coerência, precisa existir uma situação saudável, a gente cria mais cópias nossas, né? E aí? E isso que você falou, outro dia eu vi uma publicação que eu achei bem legal, assim, onde ela fala que o córtex pré-frontal do ser humano, ele só é totalmente desenvolvido a partir dos 25 anos de Exatamente. idade. E aí, eu tenho a escola, então eu estudo muito, né, a parte de educação, de como educar Uhum. uma criança. Eu tenho crianças de todo tipo de história de vida aqui, pais separados, pais casa, enfim. E aí ela trouxe o seguinte, ela fala assim, cara, com 3 anos, você pergunta pro seu filho, você quer vestir esse ou esse? Uma criança com 3 anos, ela não tem discernimento para dizer se vai estar frio, se o lugar que ela vai é um lugar onde ela precisa estar com uma roupa comprida, porque vai ter pernilongo, porque vai ter bicho. Uhum. E você dá, querendo ou não, uma autoridade para ele escolher uma roupa. E aí vem o pulo do gato, onde a gente, na educação, você faz a liberdade guiada, que é você dizer para ele, você quer este ou este? E aí, você querendo ou não tá escolhendo, mas ele sente que ele tá Uhum. fazendo uma escolha, entendeu? Você não dá, escolhe a roupa que você quer, Uhum. faz o que você acha, porque nem com 15 anos a gente tem um córtex pré-frontal totalmente Exatamente. formado. Exatamente. É por isso que a gente vê tantos adultos infantis. Total. Por quê? Porque e olha só que loucura, a inversão posso dizer valores. Quando é criança, você não quer tratar como criança. E aí, quando tá adulto, que tá criança, aí você, deixa, não aguento mais. Não aguenta porque não fez Quando como, deveria fazer. né? Então, esse negócio de educação guiada que você tá falando é exatamente isso. E quando você dá a opção diante daquela opção que você, como adulto, já escolheu, É isso. você entrega para a criança a liberdade e a intencionalidade que ela precisa ter dentro da vida de escolher as coisas. Isso. O meu filho, eu comecei a perceber que ele tinha dificuldade de escolher. E aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Esse menino precisa ter opinião? Aí eu falei, tá, mas precisa ter opinião? Será que precisa ter opinião? Não, ele precisa saber escolher. E o que estava acontecendo? A gente estava colocando opção demais. Exato. Aí na cabeça dele que não tá pronta, meu Deus, Exato. não sei, ele O virava que pra é o mim, melhor para ele mim? virava e falava assim, mãe, O não que, que sei. você acha? Aí eu virei pro meu marido e falei, tá errado. Não tem que ser assim. Ou eu coloco é esse, porque vai fazer frio, vai chover, É porque, isso. né? E a gente sempre, uma coisa que a gente faz e que é muito importante para as crianças, pro desenvolvimento deles, não é esse negócio assim, mãe, por quê? Porque assim, mãe, por quê? Porque não. Então eu falo, Vitor, não, porque isso, 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 isso. Aí as pessoas falam, mas você fica se explicando pro seu filho? Não, eu fico explicando para o meu filho, para que ele entenda que tudo tem uma razão. Senão ele vai crescer um adulto e vai dizer assim, tá, por que que você não quer? Por que não? Não vai nem saber dentro dele as coisas, né? Então, a gente fazer isso com os nossos filhos é romper a repetição de ciclos, né? Eu decidi há 5 anos atrás, eu falo que tem mais tempo, mas eu sempre gosto de 5 anos, porque como eu tenho 10 anos de casada, eu sempre trago o meu casamento como um caso. E há 5 anos é que as coisas começaram de fato a mudar. A gente erra em achar que a gente já sabe de tudo, né? Geralmente eu falo essa frase. Aquele que acha que já sabe de tudo deixou de aprender faz muito tempo. E eu sei que eu tô só no começo de uma jornada dentro do meu casamento, dentro da minha maternidade, eu pretendo ter outro filho ano que vem. E eu sei que cada desafio vai trazer para mim uma nuance nova de mim mesma. Mas a partir do momento que eu tenho acesso a conhecimento, e eu falo muito isso,
a nossa geração, Marina, não tá dando mais, a nossa, né, minha e sua, não tá dando mais pra gente falar assim, ah, eu não consigo, eu não dou Não. conta, eu não posso. Você tem todas as ferramentas que você precisa hoje para mudar esse tipo de coisa na sua vida e nas próximas gerações. Então, o conhecimento está à disposição, você precisa, de fato, decidir não perpetuar isso na sua vida. Eu tô vivendo situações dentro da minha família em que eu falo assim, meu Deus, que eu consigo abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro? Não tem como, a gente precisa decidir não perpetuar essas coisas. E tem uma coisa que eu gosto até de falar para os meus filhos, a gente cultiva muito isso dentro da minha casa, que é a gente não muda ninguém. E por muitas vezes a gente fica querendo controlar as atitudes da outra pessoa. E eu falo, filhos, não adianta você querer mudar, brigou com ele. Não adianta você querer mudar o seu irmão. Não adianta você querer mudar. Muda você. Exato. Olha para você, vê o que que você pode fazer para não gerar isso na nossa vida como um todo, na nossa vida adulta, na nossa Exatamente. vida de empreendedorismo. Cara, olha, autorresponsabilidade. Veja o que Uhum. você pode fazer para melhorar, porque você não vai mudar. É Exato. o que você falou, se desse pra gente abrir a cabeça e colocar a informação lá dentro e fechar, mas não dá, Exatamente. né? Então é E complicado. aí esse negócio de, ai, porque eu tô velho demais, eu não mudo Sim, mais, já tá tarde, é, digo já de é, cara, pode parar com esse discurso. exato. Porque a neuroplasticidade provou que o cérebro ele se regenera a todo momento. Então, se você quiser, você consegue. Um dos pacientes homens que eu tô agora, eu tô assim, apaixonada pelo processo com ele. Ele é um senhor de 56 anos, casado, com filhas, com história, com negócios e tudo mais, mas imagina, um homem de 56 anos, ele foi criado como? Ele foi criado num sistema familiar, numa cultura familiar que eu falo, né? Toda vez que eu vou entrar no processo, eu falo, olha, a cultura da sua família era essa, mas você não precisa perpetuar essa cultura. Que a gente fala de cultura organizacional dentro das empresas, e Fala. cultura nada mais é do que o ambiente que você vive, né? As coisas que você estabelece ali. E aí a cultura da família dele era qual? Muito tradicional. Então o pai trabalhava muito, exigia muito que ele trabalhasse desde cedo. Ele tinha um pai que não era amoroso, que não dizia te amo, mas exigia que ele fizesse muito. Então ele desde muito novo, com 12 anos, começou a ir para sol trabalhar. Trabalhar, 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 trabalhar. Hoje ele trabalha, 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 não consegue delegar, não consegue descansar. Aí, infelizmente, passou por um acidente e teve que parar, porque não pode mais Olha andar como Deus gostaria. E ele comandando. tá no, assim. E aí é engraçado como, se você quiser, dá certo. Se você quiser mudar, se você falar assim, eu vou me despedir de tudo aquilo que eu acho que é verdade, e vou aceitar receber novas informações. E ele tá num processo tão legal, Marina, tão legal que eu olho pra ele assim, eu falo, meu Deus, uma das coisas mais maravilhosas é você ver uma pessoa que tá entrando na idade idosa mesmo, mudando. Ele falou assim, meu Deus, como é bom, Marina, como é bom perdoar meu pai, porque eu carregava, até hoje ele carregava o senso de que ele precisava ser perfeito pro pai dele amar ele. Por quê? Porque lá, quando ele precisava de amor, de cuidado, de proteção, ele teve que trabalhar. Aí ele vinculou trabalho a amor, cuidado e proteção. Aí hoje, quando ele é adulto, ele trabalha, trabalha, trabalha. Por quê? Porque ele está buscando amor, cuidado e proteção. Serviu para ele uma época, não serve mais. Eu sempre falo isso. Você não precisa ser quem você sempre foi. A gente não precisa viver agarrado nessa versão nossa que não tá levando a gente a mais diante. Não, não, sabe? As pessoas. E eu falo, sempre quando eu falo as pessoas, é porque eu vivo isso nos casos, eu vivo isso com as pessoas, sabe? Chegam assim, eu não aguento mais. Há quanto tempo você não tá aguentando mais? Porque se eu não aguento mais, eu não aguento mais e vai acabar agora. Alguma coisa eu vou começar a fazer. Mas eu vejo gente assim, ah, eu tô passando por isso já tem uns 6 anos. Eu falo, meu Deus, Então eu já fiz de tudo, eu já né? fiz de tudo. Eu falo, não, não fez. Vamos começar a fazer diferente agora. E uma coisa que tem, infelizmente, acometido muito, né, as pessoas, Marina, é a pressa. Então a pessoa passa Pensamento acelerado que a galera tá. a distração, porque isso aqui é distração,
Você sai totalmente do presente Total. e a pressa. Então, assim, a pessoa passa 40 anos treinando o cérebro do mesmo jeito, ou seja, se você repete, o nosso cérebro aprende como? Impacto emocional e repetição, né? Então, se eu der um grito bem alto aqui agora, eu vou gerar um impacto emocional em você e em quem está nos assistindo. Então, impacto emocional é você tirar o cérebro da frequência normal que ele tá. E a repetição. Por isso que quando criança a gente aprende muito fácil. Por quê? Porque tudo é um impacto emocional. Você já viu criança toda hora, né? E a repetição, 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 repetição. Então a gente cresce nesse contexto e quando a gente está na vida adulta, refletindo e repetindo tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente está num modo muito cristalizado, porque repetiu muito, impactou muito, repetiu muito, impactou muito. E aí a pessoa passa 40 anos da vida repetindo, 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 e quer num processo de 8 semanas de um processo terapêutico que mágicas aconteçam. Eu falo, gente, é processo. Eu criei um método muito eficiente, mas eu não vou tirar você do problema de 40 anos em 8 sessões. Eu vou trazer, diminua a latência do problema e você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Vamos falar do método? Vamos. O que é o método ID? Eu trabalho nos pilares da espiritualidade, da mentalidade e do corpo físico, né? Então, espírito, mente e corpo, porque nós não somos somente uma Carne. coisa, né? Eu falo assim, gente, você precisa parar de achar que você é só um ser que dorme, acorda, paga conta e come. Por favor, você não é só isso, né? Então, o ID, a gente entra na parte primeiro de identificação. O que é a identificação? É identificar por que você reage, age, escolhe e vive do jeito que você vive. Por que você tem relacionamentos ruins? De onde vem esse seu excesso de servir todo mundo? De onde está vindo essa ansiedade desencabida? Porque a ansiedade ela é só um comportamento. Apesar de ser um mecanismo de defesa do nosso cérebro, né? E ela é natural, ela no nível desregulado, ela causa prejuízos. Então, identificar as raízes emocionais dos seus comportamentos disfuncionais. Ou seja, se meu relacionamento não tá bem, é porque eu estou me comportando de uma forma que não tá funcionando. Disfuncional, tudo que não funciona. Perfeito. Se eu tô sobrepeso, se eu não cuido da minha saúde física, se a minha vida espiritual tá ruim, se eu não me conecto com Deus, ou, né, independente da crença, se eu não tenho um equilíbrio nisso, se as minhas emoções estão desreguladas, enfim, tem uma série de padrões. Então, a gente identifica através, dentro do método tem um teste, que eu chamo de teste diagnóstico emocional, que a pessoa traz um relato da infância, adolescência e vida adulta das coisas que ela simplesmente lembra, de impacto emocional, de repetição, de narrativas. Então, por exemplo, eu cresci com a minha mãe dizendo bem assim, dinheiro não dá em árvore. Se você não trabalhar, você vai morrer de fome. Pra que esse povo rico tá cheio de dinheiro? Essas narrativas. Então, Por quê? rico é ladrão, né? Tem dinheiro, até hoje ela fala isso. Graças a Deus, hoje eu já sei que eu falo pra ela, mãe, pois então a senhora vai ter um problema, porque eu estou me encaminhando para a riqueza e a senhora vai ver dinheiro, em nome de Jesus, até a tampa. Então, essas situações que acontecem na vida da gente, divórcio, separação, morte, enfim. E aí depois eu trago dentro desse teste uma sequência de afirmativas em que a pessoa vai dizer se ela se identifica no estado de hoje que ela vive, se identifica mais ou menos. Dentro disso, eu identifico as raízes emocionais dos comportamentos disfuncionais dela. E aí, lógico, a gente tá falando de pessoas, então existe uma singularidade, Sim. né? E nada olha, isso é por causa disso. Por quê? Porque dentro do contexto vai ter todas as experiências que ela viveu e ela vai lembrando. Histórias, né? Então, a gente parte da identificação das raízes emocionais, aí depois eu gero um relatório, ela vai com esse relatório, lidar com esse relatório. As travas mentais são os bloqueios mesmo, então... falta de autoconfiança, procrastinação em excesso, escassez, vitimismo, esses comportamentos, né, disfuncionais é o que eu chamo de travas mentais, e elas estão correlacionadas com as raízes emocionais, com as disfunções. A trava é diferente de trauma? Então, na verdade porque o que é o trauma? O trauma ele é o registro.
Tá, Então, o trauma, ele é o registro entendi. que traz a consequência do comportamento. A trava é o comportamento. Perfeito. Então, se eu vivo um trauma, ele me traz uma trava. Entendi. Entendeu? Aí é como se fosse assim, raiz emocional, divórcio dos pais. Me gerou um trauma, pode ser trauma ou ferida emocional, me gerou um trauma de abandono, de traição. Todo homem trai. Isso, aí eu vou e repito isso na minha vida, aí eu tenho um comportamento chave. Então, esse é o processo da identificação. O D é de decisão. De Não, decidir, não tem não vai como. ser mais. Não tem Quebra de como. ciclo. Porque, Marina, a gente pode começar o processo e eu te entrego o relatório e a gente vai para a sessão e eu te explico, olha, tá dando essa trava, a correlação é essa, o impacto atual é esse, a ferida emocional que reflete na sua vida é isso, isso e isso. Se você não decidir, vai parar aí, acabou. Então, dentro do processo, depois tem a sua decisão. E aí eu faço também processos para guiar a pessoa na decisão que ela precisa tomar. Decidiu? Ótimo. Dentro do processo, o próximo passo é decidir que não existem culpados, não existe certo ou errado, existem fatos. E eu preciso conduzir a pessoa nesse lugar. Por quê? Porque como que eu chego para um paciente, homem de 56 anos, e digo assim, sabe que seu pai trabalhava muito e aí gerou isso aqui em você? Então, eu tenho que conduzir a pessoa dentro do processo para ela decidir aceitar o meu método, as minhas ferramentas e se entregar. Porque se ela não decide, ela fica rígida. E se ela fica rígida, eu não consigo acessar. Como eu trabalho com ferramentas de PNL, reprogramação mental, hipnose de nível leve, eu preciso da pessoa estar permissiva. E o E é de escolhas. A pessoa vai ter que escolher. Ela vai ter que escolher persistir no tratamento porque dói muito. Eu assisti o podcast da Maraísa e aqui ela comentou que na primeira sessão ela vomitava. Por quê? Porque a gente entra, não é regressão e não é acessar a criança interior, mas você hoje no seu adulto, você vai olhar para os seus pais, você vai olhar para a história de vida, você vai olhar para as coisas que doeram e você vai mudar o significado disso dentro. Como que a gente aprende? Vendo, ouvindo e sentindo. Se eu não trago para você a visão, a audição e o sentir, eu não mudo isso dentro de você. Por isso que eu falo que terapia de aconselhamento e conversa é um outro nível de tratamento. Eu não consigo eu não consigo gerar transformação na sua vida, pelo menos não de curto prazo, para as dores mais latentes que você me traz, só conversando com você. Eu preciso acessar camadas muito profundas. E a gente acessa isso com metodologia, né? Então, aí vem a parte das escolhas, Marina, eu escolho. Eu escolho passar pelo processo, eu escolho sentir a dor. Tem paciente que fala, tá doendo muito, mas eu sei que não é dor por dor, eu sei que é dor para sair disso, então eu vou. É dor para curar. Eu escolho continuar. Porque quando a nossa casa tá suja, o que a gente faz, Marina? Fecha a porta e vai embora? A gente precisa faxinar, cara. Você tem que ir lá no banheiro e lavar, tá podre. Vai lavar o banheiro. Vai no quarto dos meninos tirar bagunça, puxa a cama, tem sujeira embaixo, brinquedo, morreu uma barata lá, tá não sei quantos dias. Você tem que limpar. Então, você tem que entrar no cômodo e limpar. E aí, dentro do ID, eu percorro essas etapas. O meu processo ele é extremamente personalizado por isso. Porque as questões de uma pessoa não é igual a de outra. Então, eu não posso dizer para você que dentro do método eu vou usar as mesmas ferramentas com você que eu vou usar com outra pessoa, né? Tem uma série de coisas que a gente precisa respeitar dentro da história da pessoa. E graças a Deus, 99, vou falar 100 porque não tem falsa modéstia. Todos os meus pacientes alcançam o objetivo, porque a gente também traça na anamnese um objetivo. Qual é o seu objetivo agora? Preciso que você me diga agora o que é que você quer, para a gente trabalhar com base nisso e, obviamente, nas outras coisas. Então, o meu foco, de fato, é tirar a dor da pessoa. Aí, se depois do processo mais profundo, ela fala assim, não, eu quero ficar com você. Eu tenho paciente que fala assim, não, eu não quero ficar com você, não. Eu falo, ok, mas eu não quero você dependente de mim. Eu quero que você tome suas decisões. Deu ruim na sessão, você fala assim, Marina, fiz uma cagada. Aí eu vou te orientar. Por quê? Porque eu não posso que a pessoa vai ficar, ai, deixa eu ver com a minha terapeuta aqui o que ela acha. Não, amor. A autonomia emocional é um dos pilares do meu trabalho. Preciso dar para você autonomia emocional de você estar nos seus desafios e falar assim, eu já sei como lidar com isso aqui. Ainda que dê errado, eu tentei.
Porque tem duas coisas só na vida da gente, Marina. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Não tem perda. Não perdi nada. Ou eu acertei, ou eu aprendi. E aí, dentro do processo, a gente vai trabalhando tudo isso, entendeu? Que aula foi essa? Sério, que E dentro aula? de tudo isso, a gente trabalha a vida espiritual, né? Espiritualidade, sem religiosidade, porque eu sou uma cristã, apaixonada por Jesus Cristo, transformou minha vida, vivi experiências com o Espírito Santo absurdas e não dou um passo dentro do meu trabalho sem falar com Deus. Porque eu tô lidando com os filhos dele. Que ousadia minha! Tá Eu vou te doida? fazer uma última pergunta que eu quero que você responda com toda a sinceridade do mundo e com todo o seu coração, tá? Tá. Como que Deus fala com você? A minha primeira experiência com Deus foi nós estamos em 2025, foi em 2022. Final de 2022. Eu cresci num lar católico, então a Bíblia ficava aberta lá e a minha mãe sempre me levava para a igreja e eu nunca tinha tido nenhuma experiência. E aí eu tinha referência de que aquilo ali era Deus, a Bíblia aberta e a igreja aos fins de semana. E eu muito revoltada, meu casamento estava saindo da confusão, mas eu estava muito perdida ainda, estava né? E eu olhei para uma Bíblia que eu tinha lá em casa e falei, eu vou estudar isso daqui agora até não caber mais em mim. E aí todos os dias de manhã eu sentava na mesa da cozinha com a xícara de café e começava a ler a Bíblia. Só ler como um livro. E eu fui seguindo nesse processo. Um dia eu estava lavando louça, sem som, sem nada. E eu escutei assim, eu te vejo. Escutou? Eu escutei. Foi a única vez que eu consegui escutar a voz de Deus. Audível. Deus fala com a gente a todo momento. Só que a gente quer ouvir a voz audível, É por isso que eu pergunto. né? Como Deus que é E que aí, ele e aí fala com como que a você? gente acessa as formas que Deus fala com a gente? No relacionamento. Marina, você vai me convidar para entrar na sua casa, sentar na sua mesa e dormir na sua cama, sendo que a gente se conheceu hoje? Não. Como que eu vou conhecer a sua casa e saber o seu endereço e conversar dentro da sua casa com você se eu te conheci agora? Eu não tenho relacionamento com você, eu não tenho intimidade com você. E não é que Deus está esperando isso, Ele quer que a gente desenvolva isso. Então, quando a gente entra no processo de intimidade, a gente quer conhecer um monte de artista, a gente quer conhecer um monte de gente famosa, eu quero um monte de coisa, mas não quer conhecer Deus. Que é como que a gente tem intimidade com o nosso marido? Se dispa de tudo e vai. Só se entrega. Se entrega na leitura, se entrega na oração, conversa, fala. Do mesmo jeito que você se dedicaria para construir intimidade com uma pessoa que você admira, faça isso com Deus. A palavra dele é viva e eficaz. E neste processo, Deus vai começar a falar com você de várias formas. Então, Deus fala comigo pelo meu coração e pela minha consciência. Sabe assim, quando você vai fazer uma coisa e sua consciência fala assim, é Deus. É Deus dizendo, minha filha, vai um pouquinho para a direita ou então volta. Quando a nossa consciência confronta o nosso coração, é Deus. Quando na sua cabeça você quer fazer uma coisa, no seu coração você quer fazer outra, é Deus. Então ele vai confrontar você na sua consciência. O seu coração é a comunicação com Deus. Qual é o primeiro órgão que é desenvolvido no bebê, no feto? Coração? Se a gente tem morte cerebral, a gente ainda pode ficar anos e anos ligado na máquina, porque o coração tá batendo. Mas se o coração para de bater, já era. Então Deus é muito criativo e muito inteligente, ele deixou tudo pronto. Então ele fala assim, eu vou falar no seu coração. Se aquilo que tá na sua cabeça confrontar seu coração, não vai. Coração. Não vai porque não pode. Então Deus fala comigo no meu coração, confrontando a minha consciência. Deus fala comigo muito na palavra, muito. Eu não sou, eu falo assim, tem muita gente que tira cartas com a Bíblia, né? Eu não sou assim. Quando eu preciso de um direcionamento, e aí eu oro muito, e aí eu fico, tá em silêncio. Ai, meu Deus, que agonia.
eu vou para a palavra. E muitas vezes você vai e você sai dali entendendo bulhufas. Milhares de vezes eu falei, meu Deus, complicou, não tem condição. Ficou mais confuso. E aí eu volto de novo. E eu volto de novo, no mesmo lugar. Eu sempre encontro uma resposta. Usa pessoas, Deus usa pessoas de confiança para falar comigo. E Deus usa muito a natureza para falar comigo. A gente quer grandes coisas, né? Hoje mesmo eu postei no meu Instagram, eu fui resolver um negócio cartório de manhã com meu marido, caiu um temporal. E eu olhei para aquela chuva, eu falei, Senhor, como é lindo a sua criação. Porque a gente quer um áudio de WhatsApp. Deus não vai mandar um áudio de WhatsApp. Ele vai falar com a gente nos mínimos detalhes. E cada um tem o seu jeito de se comunicar com ele. Ele fala muito comigo no banheiro, quando eu tô lavando o banheiro, você acredita? Ou tomando banho. E aí é o quê? Sabe aquele negócio que você fala assim, essa ideia não é minha, não. Sabe aquele negócio que Ele você fala assim, também fala comigo no banho. olha, e tem muita gente. Por quê? Sem visão religiosa, sem visão natural, bota a visão espiritual. É um momento Nós estamos relaxa. despidas, entregues para tomar um banho, você não sabe? Então ele vem, ideias, coisas que eu falo assim, gente, isso não é meu não, isso é de Deus, eu tenho certeza absoluta. Sabe? Situações que você resolve, coisas, é isso. Só que isso só vem na intimidade. Por quê? Porque eu não entro na sua casa, eu não tomo banho no seu banheiro, eu não abro sua geladeira, se eu não tenho intimidade com você. Como que você casou com seu marido? Depois de um processo de intimidade. Aí a pessoa quer que, tipo assim, Deus é tão educado que ele só entra se for convidado, né? eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir. Não é tipo assim, eu vou bater e você vai ter que abrir. Não. É a sua opção. O amor coexiste com a liberdade. O amor coexiste com a liberdade. Lá no Jardim do Éden, ele deu liberdade para Adão e Eva. Ele se retirava e deixava eles livres para fazer as escolhas dele. Ele falou, não faça. Mas ele não falou, não faça, e prendeu eles. Ele falou, não faça. Minha orientação está aqui. E a palavra de Deus faz isso com a gente. Na Bíblia tem tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente precisa de livros, de cursos, de ciência. Eu falo que a ciência está aqui para provar a existência de Deus. Porque se você parar para se debruçar sobre todas as provas da ciência, você percebe que não tem como outra coisa ter feito tudo que fez. Você viu uma reportagem agora que a NASA detectou imagens, capturou imagens que parecem olhos no espaço. Em Apocalipse tem referente a isso. Então, assim, depois que você entra na intimidade com Deus, que você se dedica nesse. É um relacionamento, gente. Como que a gente se dedica no relacionamento com os nossos filhos, nosso marido, nossa família? Oi, você tá bem? Como que foi seu dia? É a mesma coisa. Levanta, Espírito Santo. Tá aí? Tá? Eu vou acreditar que tá. Então vamos comigo nesse dia. Usa minha boca para falar. Eu tenho um temor, Marina, quando eu vou dar palestra sobre identidade, porque a minha identidade como filha de Deus estava corrompida até eu perdoar meu pai. Eu não via Deus como um pai, eu não via Jesus como um pai. Por quê? Porque a minha referência estava no mundo. Então eu tenho tanto temor para falar de Deus que meu corpo está aqui assim, ó. Por quê? Porque eu sempre falo, Senhor, se eu tiver que abrir minha boca para falar de você, que seja aquilo que você quer que eu fale. Eu não quero falar por ego, pelo que sei, não é nada disso. A minha vida aqui, eu entendi que é para cumprir um propósito dele. A gente fala assim, quero ir pro céu, né? Mas morrer ninguém quer. O nosso destino é o céu, mas os propósitos de Deus vão ser cumpridos aqui. Então, às vezes eu olho as pessoas, quando eu chegar na eternidade, a eternidade está sendo construída agora. É agora que eu construo isso. E é simples amar a Deus, viver. A religiosidade colocou a santidade num lugar difícil de acessar, né? Mas a santidade nada mais é do que você tentar todos os dias se parecer com Jesus. Simples. Não, mas acessível. Se eu posso amar o outro, independente do que ele faz para mim, e amar não é engolir tudo. Olha que loucura. Ontem parou, eu moro em casa, né? Então sempre bate pessoas pedindo comida, dinheiro. Ontem parou uma pessoa lá, um homem,
E ele contou uma história, eu nem ouvi direito, eu só falei assim, você quer dinheiro? Aí ele porque ele tava com dinheiro na mão, eu quero dinheiro, não sei o que, ele tava um pouco, parecia embriagado. E aí eu falei, eu não sei se tenho, mas eu vou procurar. E eu me lembro que eu tinha visto uma moeda de R$1 em algum lugar em cima de alguma coisa lá em casa. E eu fiquei desesperada procurando. Falei, gente, mas eu sei que eu tinha uma moeda aqui. Aí não achei. Dentro da minha mesa do escritório tinha 25 centavos de moedas de 5. Eu devo ter demorado uns 2 minutos. Aí eu saí com as moedas, eu falei, me desculpa, mas eu só tenho esse. Eu achei que eu tinha lá. Ele já começou a me xingar. Ai, porque esse tempo todo e foi saindo, pegou as moedas e jogou no meio da rua. Marina, naquele momento, a minha natureza, porque essa é a nossa natureza, falou assim: ingrato. A minha vontade era abrir o portão e xingar ele. Era essa a minha vontade. Aí eu fechei a minha porta e eu falei: como Jesus agiria? Aí eu fiz uma oração por ele. Falei: Senhor, eu não sei o nome dessa pessoa, mas que ele possa ver gratidão, sentir a gratidão em 25 centavos que ele receba mais à frente. Né? Então, é isso. A santidade é você buscar viver com Jesus e como Jesus. A simplicidade que ele deixou pra gente não foi pra gente andar com chinela de... Não é, gente. A gente revela a glória de Deus quando a gente tem boas coisas. Não é lindo você ver uma pessoa que prosperou na vida e fala assim, é tudo do Senhor? Não é lindo você olhar para suas coisas e falar, meu Deus, que glória de Deus na minha vida. Né? Então as coisas infelizmente foram sendo. Gente, A gente vai ter que aula. marcar outro Não, podcast para falar de espiritualidade. Vamos. Eu amo esse tema. Vamos, porque, cara, eu tô encantada. Eu tô aqui na cadeira de aprendiz, porque hoje foi aula. Que bom. Muito, muito. Eu também aprendo muito. Obrigada demais, assim. Eu que agradeço. Porque, nossa senhora, tô Que bom. encantada. Que bom. Encantada, Amém. encantada. Que bom. Vamos fazer nosso bate-bola? Bora. Papum, papum. Vamos lá. Uma frase que move Marina. Você não precisa ser quem sempre foi. Porque senão a gente volta para alguns lugares. Porque se não tiver cuidado, a gente volta. Então serve para as pessoas, eu sempre compartilho para mim também. Você não precisa ser quem sempre foi. Um hábito que muda tudo. Entregar o coração para Deus todos os dias. Uma crença que você abandonou. Glória a Deus. Que eu não era merecedora de dinheiro, de riquezas, de bens materiais. Um medo que virou força. Medo da aprovação. Ninguém me para mais. Só eu mesma, se eu desistir. Uma mulher que te inspira profundamente. Mulher. Minha mãe. Minha mãe. Ela mora aqui em Brasília? Mora. Do jeito dela, com as dores dela, com as crenças dela, ela me inspira. Seu superpoder emocional. Ser sensível. Gostei. Ser sensível. O que é viver leve pra Marina? Fazer o que Deus me mandou fazer. Ajudar pessoas com aquilo que Ele colocou dentro de mim. E por último, o que é fé pra você? Viver na certeza de que aquilo que eu ainda não vejo já é real. Ainda que os meus olhos não vejam, eu tenho certeza que se está no meu coração, que foi a primeira coisa que Deus teceu no ventre da minha mãe quando me fez, é porque é real. Marina Dantas, senhoras e senhores, maravilhosa. Obrigada. Nossa, assim, eu tô até sem palavras pra descrever o sentimento que eu tô tendo agora. Que bom. Eu fico feliz. É um sentimento de gratidão, porque o que você trouxe aqui é profundo, é rico, é muito valoroso. O teu poder de trazer à tona coisas tão reais aqui para minha audiência. Nunca pare de fazer isso, porque é de Deus.
Amém. Amém. Parabéns, Que gratidão bom. demais, demais. Obrigada pelo convite. Estou à inteira disposição sempre que você quiser. É um prazer estar aqui. Eu digo que eu não durmo mais nenhum dia sem aprender algo novo, e apesar de ter sido a entrevistada convidada, eu também aprendo todas as vezes que eu compartilho meu conhecimento, e aprendi muito com você também, com o que você falou. E obrigada. E conte comigo, tá? Obrigada O que demais. precisar, estamos aí. Como é que a galera te acha nas redes? Meu Instagram, Marina Dantas, MT, tudo junto. Marina Dantas, meus Dantas, amigos. meus Dantas, amigos. Dantas. MT, né, que é de mentora e terapeuta, Marina Dantas. Tem Marina Dantas também no YouTube. Lá no meu perfil do Instagram vai ter Vai todos achar os tudo. links. Lá tem o WhatsApp também, então se quiser conhecer mais meu trabalho, conversar. Marina, como que você atende? Como que é? Quais são os processos? Como que funciona? Lá tem um botãozinho, só clicar, cai direto no meu WhatsApp. É o meu mesmo, eu faço questão também ainda de responder. E é assim que eu Temos tô. agenda aberta? Dá para dar. Tem agenda para alguma terapia na vida dessa mulher? Tá apertada, mas a gente dá um jeito, né? A gente sempre encontra uma forma. O ano tá acabando e é um momento em que as pessoas estão mais voltadas para as festas, né? Para as Mas comemorações. chega de janeiro, é um momento de mudança, né? Que as pessoas Exatamente. querem. Então, quanto antes começar, Comece agora. mais cedo você resolve. E eu falo que terapia é pra gente forte, não é pra gente fraca, não. Pra fazer terapia precisa de coragem, que você vai ter que ir lá nos cômodos e realmente faz Fazer toda a faxina. diferença. Faz toda a diferença. Gratidão. Obrigada. De Eu que verdade. agradeço. Foi Estou muito feliz de maravilhoso. estar aqui. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu tô vendo você consumindo os conteúdos e não tá inscrito, então se inscreve no canal, dá o like aí, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo valoroso e recomenda para mais e mais pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Marina para que a gente faça essa conexão. Já manda um direct para ela, vamos começar agora, vamos fazer essa transformação, porque, nossa, eu tô, assim, encantada com esse trabalho. Então vai lá, manda um direct para ela e vem fazer essa conexão. Te vejo no próximo episódio. Um beijo.